Bom dia, Davi. Bom dia, João Pedro. Esperar um pouquinho, tá, Davi? Para ver se entra mais alguém. De boa. Oi, João. Só tô esperando para ver se entra o Andrei e a Isabela, tá? Pra gente começar. Oi, Fabiola. Não entrou. Bom dia, Vera. Bom dia. Bom dia. Oi. Oi. Vou no banheiro e já volto. Tá bom. Davi, João Pedro, Fabiola. Falta o Andrei e a Isabela. Oi, Andrei. Oi, professora, tudo bem? Tudo? Tá, gente, então eu vou começar, tá? A gente vai continuar da onde a gente parou ontem, certo? E depois a gente vai ver a origem da vida, certo? E João, tu vê se tu consegue assistir a aula gravada de ontem, tá? Que tem a primeira parte ali da recuperação que a gente revisou, certo? Então vamos lá. Ah, tá bom. Uhum. Isso aqui a gente já viu, né? Já viu tudo. Isso aqui a gente viu. Tipos de reprodução. Terminamos então ontem, né? A gente terminou isso aqui, tá? Então, é o seguinte, eu já coloquei lá no grupo, esse PowerPoint já tá lá, tá? No grupo de vocês, certo? Sim, eu acabei de ver, prof. Isso mesmo, tá? Então agora eu vou. A gente vai começar com origem da vida, certo? Que é outro tema que tá na recuperação de vocês, tá? Tá dando para ver? Sim, professora. Tá bom. Sim. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre evolução e origem da vida, tá? Eu acho que vocês lembram que a gente estudou, que sempre se pensou, né? Como é que a vida tinha surgido, certo?
E aí, uma das primeiras teorias que surgiram foi a teoria da geração espontânea, ou abiogênese, tá? A é um prefixo de negação. Bio é vida, gênese é origem. Então, a biogênese é a geração espontânea, a origem da vida a partir da não vida, certo? Então, até o século XIX, né, os cientistas, alguns cientistas imaginavam que os seres vivos eles podiam surgir do nada, assim, tá? Podiam surgir tanto da reprodução, mas também eles podiam surgir espontaneamente, assim, da matéria inanimada, da matéria sem vida, certo? Então, para essa hipótese, eles achavam que determinados materiais tinham um princípio ativo, e que esse princípio ativo transformava esses materiais em seres vivos, tá? E assim se explica o surgimento de larvas, por exemplo, em frutas maduras. Eles achavam que as larvas surgiam, por exemplo, né, das frutas maduras, porque a fruta tinha algum princípio ativo que fazia surgir uma larva ali, certo? E a gente sabe que não é isso, né? Depois se provou que não era isso que acontecia, né? Mas as pessoas viam assim um monte de lixo, tal, não sei o quê, e viu baratas, ratos saindo dali, achavam que do lixo podia nascer rato, barata, né? Então, esse tipo de teoria, esse tipo de pensamento, né, era chamado de abiogênese ou geração espontânea, certo? Mas muitos cientistas não concordavam com essa teoria, achavam que tinha que ter alguma coisa, não podia ser assim, né? E aí Francesco Redi, tá? Ele fez uma experiência para derrubar essa hipótese da abiogênese, certo? O que ele fez? Ele disse, bom, se dizem que as larvas, né, aquelas larvinhas surgem, por exemplo, de um pedaço de carne que está ali morto, né, então eu vou ver se é isso mesmo. O que ele fez? Ele pegou 2 frascos, né, aliás, pegou 4 frascos, né, e botou em cada um deles um pedaço de carne, certo? Colocou um pedaço de carne, que não tinha larva nenhuma, certo? E colocou dentro dos vidros. Depois ele pegou em 2 vidros, ele tapou com um paninho, com uma gaze, certo? E os outros 2 ele deixou aberto. Então, o que ele percebeu? Que os dias foram passando e as moscas tentavam entrar aqui, ó, e não conseguiam, certo? Já que elas entravam, pousavam na carne, né? E aí, depois de um tempo, de uma semaninha ali, ele viu que aqui, tá, a carne estava também se decompondo, porque a matéria viva, orgânica, se decompõe. Mas não tinha nenhuma larva, certo? E aqui, onde as moscas pousaram, tinha larva. Então, o que sugeriu? O que ele sugeriu? O que ele pensou? Que teoria ele pensou? As larvas vieram das moscas que andaram por aqui. Então, a vida só pode vir de um ser vivo. Então, as larvas não vieram da carne que estava morta. As larvas vieram da mosca que chegou ali, pousou e provavelmente botou o seu ovinho, e do ovinho saiu a larva, tá? Alguma pergunta? Não. Até agora, Hã? até agora não. Tá bom. Depois veio Louis Pasteur, certo? Esse cientista, ele fez o seguinte, ele também queria mostrar que a vida só pode surgir de uma vida, né? E não de coisas inanimadas. Aí Pasteur fez uma experiência mais, assim, sofisticada, tá? Ele preparou uma solução, né? Ele preparou uma solução aqui, ó, nutritiva, tá? Tinha bastante nutriente nessa solução aqui, certo? Depois ele pegou, foi aquecendo aqui esse gargalo, ó, e foi puxando e formou uma coisa assim, ó.
certo? Tipo um bico, tá? Um gargalo aquecido, né? Vidro aquecido é moldável, né? Aí ele moldou uma espécie de bico aqui, que tinha essa voltinha aqui, ó, tá? Bom, pegou, certo? E começou a ferver esse caldo aqui, tá? Esse caldo nutritivo, tá? Esse caldo nutritivo, fervendo, matou todos os micro-organismos que tinha aqui dentro, tá? Se tinha micro-organismo aqui, matou tudo, porque ele deixou fervendo um bom tempo, até ficar esterilizada, certo? Aí o que aconteceu? Como aqui começou a ferver, né? Foi saindo vapor, certo? E esse vapor se acumulou aqui, ó. Então aqui, pertinho do final do bico, se formou, certo? Tipo uma pocinha d'água aqui, ó, tá? E essa aguinha que se formou aqui, né, impedia que micro-organismos entrassem para dentro do caldo, certo? Bom, enquanto o bico estava assim, ó, né, com essa aguinha aqui, que não deixava micro-organismos entrarem aqui, certo? Estava tudo bem. Esse caldo de cultura aqui continuava esterilizado. Quando o Pasteur foi lá e quebrou o bico e deixou isso aqui aberto, o que logo em seguida ele viu? Que começou a surgir micro-organismos aqui dentro desse caldo. Ou seja, né, ele provou que a vida só pode surgir de outra vida. Então, a vida não surge do nada, como propunha a abiogênese, certo? Panspermia cósmica ou hipótese extraterrestre, tá? Então, a gente tem, assim, as principais hipóteses, né? A hipótese da abiogênese, que dizia que a vida podia vir da matéria não viva, né? Depois a biogênese, que daí tem duas figuras bem conhecidas, que são o Francisco Redi e o Pasteur, né? Mas tem uma teoria também chamada panspermia cósmica, ou extraterrestre, hipótese extraterrestre. O que diz essa hipótese? Ela diz o seguinte, assim, que para essa hipótese, certo, a vida teria se desenvolvido em várias regiões do universo, certo? E que micro-organismos podiam viajar pelo espaço sideral, né, viajavam pelo espaço, e colonizavam outros planetas, tá? E que assim a vida teria chegado à Terra, pela queda de um meteoro, né? Essa teoria, ela torna-se falsa, pois o choque de um meteoro com a atmosfera da Terra, ele vai provocar incêndio, explosão, então não tem como micro-organismo sobreviver a isso, certo? E o principal defensor dessa hipótese foi um físico que vocês ainda vão ouvir falar bastante quando estudarem química, né? Que é o Svante August Arrhenius, certo? É um sueco, é um químico, e ele pensava isso, certo? E porque também ele analisava, né, os meteoros que caíram aqui na Terra e pedras de meteoro, e via que tinha substâncias existentes nos meteoros, são substâncias que existem nos seres vivos aqui na Terra, certo? Daí, tem outra teoria, que é a teoria dos coacervados, ou hipótese de Oparin, tá? Oparin é outro cientista, né? E ele dizia que a vida surgiu da evolução lenta de substâncias químicas que existiam na atmosfera terrestre, certo? Então, a Terra primitiva, o que acontecia com a Terra primitiva? Né? Ela tinha muita erupção vulcânica e a atmosfera não tinha oxigênio, certo? Foi mudando aos pouquinhos e essas erupções vulcânicas foram mudando a superfície da Terra, certo?
E aí, nessas erupções, esse caldo quente que era a atmosfera terrestre, né, o vapor de água que isso foi eliminando, né, foi sendo evaporado dos vulcões, formou a chuva, né? E essa chuva resfriava e caía na Terra novamente. Isso foi acontecendo e formando os oceanos primitivos, tá? E com isso, aos pouquinhos, foi surgindo o oxigênio, certo? Então, ó, a Terra primitiva, daí surgem mudanças na superfície terrestre e na atmosfera, né? Depois surgem os oceanos, rios e lagos, e na água desses oceanos, rios e lagos surgem moléculas orgânicas, né? E que moléculas são essas? São aminoácidos, tá? E esses aminoácidos vão formar proteínas, certo? Essas proteínas, ao longo de muitos anos, né, foram formando os coacervados. Esses coacervados eram tipo um conjunto, né, de proteínas, certo? E a partir daí, se acha que surgiram os primeiros seres unicelulares e, posteriormente, os seres pluricelulares, tá? Então, para o Oparin, o que aconteceu? Essas moléculas que faziam parte da atmosfera primitiva, como carbono, amônia, desculpa, gás carbônico, amônia, gás metano, vapor d'água, tudo isso sofria descargas elétricas na atmosfera, certo? E aí quebrava essas moléculas caíam com a chuva para dentro dos rios e oceanos, e lá elas se juntavam de novo e formavam os aminoácidos. E aí, os aminoácidos formavam proteínas, as proteínas, um aglomerado desculpa, as proteínas se juntavam, formavam os aglomerados, que foram chamados de coacervados. E desses aglomerados de proteínas, alguns tiveram a capacidade de se reproduzir e formaram os primeiros seres unicelulares. Depois, posteriormente, bilhões de anos depois, né, se formaram os seres pluricelulares. Mas o Parin precisava provar essa hipótese, ele precisava provar que aquelas moléculas do oceano primitivo podiam se partir e formar aminoácidos, e os aminoácidos formar proteínas. Para isso, ele fez o seguinte, tá? Ele não, Stanley Miller fez o seguinte. Bom, se o Parin diz que foi assim, né? Que a Terra foi aquecendo, aquecendo, e foi subindo vapor d'água para a atmosfera, e aí tinha muita trovoada, muito raio, esses raios lá na atmosfera começaram a quebrar as moléculas da atmosfera primitiva, elas começaram a cair com a chuva e formar os oceanos, aí nesses oceanos essas moléculas agora todas partidinhas, né, começaram a se juntar e formaram proteínas, né, então Stanley Miller disse, eu vou ver se isso é verdade, certo? E para isso, o que ele fez? Ele montou essa maquinaria toda aqui, ó, certo? Isso aqui, gente, tá? Representaria os oceanos primitivos, certo? Então, ele colocou água aqui e o oceano primitivo estava borbulhando, né? Era uma verdadeira panela fervendo, né? E aí ele conectou isso aqui a esse tubo de vidro, certo? Aqui outro balão de vidro. Dentro desse balão de vidro, ele injetou gases da atmosfera primitiva, tá? Então aqui estavam todos os gases da atmosfera primitiva. E aí, como o Parin dizia que lá na atmosfera primitiva, esses gases, essas substâncias que tinha na atmosfera primitiva, eram atingidas por raios e se quebravam, né? Ele botou aqui, ó, tipo uns eletrodos para provocar faísca aqui dentro, provocar como se fosse raios, certo? E
Aqui, isso aqui estava conectado, né, a um outro tubo, certo? E caía aqui depois de um certo tempo, tá? Stanley Miller deixou isso aqui por aproximadamente 15 dias, tá? E aí, o que acontecia? Essa água aqui, ó, ela esquentou, começou a esquentar aos pouquinhos, né? Foi esquentando, formando vapor, e o vapor vinha para cá e se misturava com os gases, que eram os gases da atmosfera primitiva, né? E aí ele passava uma corrente elétrica aqui dentro para simular os raios, certo? E depois de um tempo, isso aqui caía em forma de gotas aqui dentro desse tubo, gotas de água, tá? E ele ia colhendo essa água aqui. Para surpresa dele, né? Depois de um certo tempo, ele foi examinar essa água aqui e realmente continha nessa água aminoácido. Então, isso significa que aquela hipótese lá do Oparin era verdadeira. Isso podia acontecer. Isso podia ter acontecido, né? Da água do planeta ter evaporado, formado nuvens de chuva lá em cima, as moléculas da atmosfera primitiva terem sido quebradas por raios, caírem aqui no oceano primitivo e formar aminoácido, certo? Até aqui tudo certo, gente? Sim. Tá. Sim, professora. Então, revisando aqui, ó. Ontem a gente falou sobre célula, né? E a gente falou sobre as partes principais da célula, né? Que era a membrana plasmática, citoplasma e núcleo, certo? E a célula vegetal, que além da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo, tem a parede celular, certo? Que é um reforço de celulose que fica por fora da membrana plasmática nas células vegetais, certo? Vamos ver aqui a evolução dos seres vivos, visão geral da vida na Terra e a importância dos fósseis. O que são fósseis, gente? Alguém saberia me dizer o que são fósseis? Hum? Hein, gente? Fósseis? É, Ossos de animais? ossos de animais, mas ossos de animais não seria esqueletos? Sei lá, não sei. Hein? Quem tentaria me dizer o que é um fóssil? Quem já viu um fóssil? Tipo, eu já vi, tipo, uma carcaça de um bicho e falar, tipo, por exemplo, de dinossauro. Falaram que é fóssil, sei lá. Hum, uhum. Então, um osso pode ser um fóssil, certo? Um osso pode ser um fóssil. Uma marca numa rocha, como essa aqui, por exemplo, né? Pode ser um fósforo, né? Um fóssil, fósforo. Um animal, por exemplo, preso numa resina. Quem daqui já viu aquele Jurassic Park? Eu. É. Ali não tinha um mosquito dentro de uma resina? Não sei se tu lembra, tinha um mosquito que estava dentro de uma resina, né? E que daí os cientistas eles iam pegar de dentro desse fóssil, tirar o sangue, né, que o mosquito tinha ingerido, né, dos dinossauros, porque aquele fóssil era da época dos dinossauros, né? E iam pegar o DNA dentro das células ali para fazer reproduzir dinossauros, né? Então, aquele mosquito ali impregnado dentro de uma resina, né, formou um fóssil, certo? Então, os fósseis, gente, eles se formam a partir do soterramento rápido de seres vivos, certo? Então, por exemplo, antigamente acontecia muito deslizamento de terra, né? E aí ia compactando, né? Ia caindo
terra, sedimentos, né? E iam compactando muitas vezes vários seres vivos, né? Com o tempo, com milhares de anos se passando, aquilo ali se formaria uma rocha e dentro ficaria o ser vivo. As partes duras, né, iam ficar mineralizadas, as partes moles sumiriam e iam formar marcas, como é esse caso aqui, ó. Então, por exemplo, pegadas, marcas, vestígios, ou mesmo, como o Andrei falou, ossos, né, podem ser mineralizados e formar fósseis, certo? Bom, adaptação, o que seria? Adaptação é qualquer característica que um ser vivo tenha, né, que favoreça ele em alguma coisa no seu ambiente, certo? Isso é uma adaptação. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, o rato canguru, tá? Ele é bem pequenininho, é um roedor bem pequenininho, certo? Que vive no deserto. Então, durante o dia, né, ele fica bem escondidinho, certo? Para evitar perda d'água, etc e tal, né? E à noite ele sai para se alimentar, certo? As fezes desses bichinhos, elas são muito secas, tá? E o rim dele produz pouca urina. E esse animal não produz suor, que é para não perder água. Então, gente, essas adaptações, essas características que ele tem, né? O fato de ter a fezes muito seca, então ele não perde água pelas fezes, certo? Não produz suor, não perde água pelo suor. Tem uma outra adaptação comportamental, que é não sair durante o dia. Então, ele quase não se expõe ao calor. Com isso, ele evita, são adaptações para evitar a perda de água, certo? A raposa do Ártico, né? Bom, Ártico, região super fria, né? Então, o que que acontece? Esse bicho, ele é coberto por pelos bem longos, né? E ele tem, gente, uma grossa camada de gordura, certo? Então, assim, abaixo do pelo, né, tem o couro cabeludo, os pelos, e abaixo do couro cabeludo, uma camadona de gordura, tá? Para que isso? Porque isso reduz a perda de calor do corpo, serve como um isolante térmico. Então, com essa camada de gordura, né, a raposa do Ártico, por ela ter isso, né, ela perde menos calor para o ambiente. Então, ela consegue viver num ambiente super frio e manter a temperatura corporal dela interna, certo? Além do que, esses bichos, além de ter o pelo bem espesso, né, e ter uma camada de gordura bem grossa abaixo do couro cabeludo, né? Esses pelos, eles são assim, ó, bem intrincados, certo? Então, também os pelos formam uma barreira. Aí ele fica com duas barreiras, a dos pelos intrincados e da camada de gordura, tá? Seleção natural. Não sei se vocês lembram que até quando se trabalhou adaptação, né, a gente viu o que seria a seleção natural, tá? Então, observem aqui, ó. Em Manchester, na Inglaterra, né, existia uma época mariposas escuras, certo? E mariposas claras, tá? À medida que essa cidade aqui, ó, foi ficando cada vez mais poluída, né? Pelas chaminés das fábricas que soltavam fumaça e tal, essa fuligem, né, foi se impregnando no tronco das árvores. E à medida que essa fuligem foi se impregnando no tronco das árvores e outras plantas, tal, o que que acontecia? Olha, fuligem é escura, certo? Aí essas mariposas aqui, ó, passaram a ser menos vistas, certo? Pelos predadores, né? Porque os locais onde elas pousavam estavam sempre cheio de fuligem. E a fuligem era mais ou menos da cor delas,
elas ficavam camufladas ali, né? E os predadores não as viam, certo? Aí, o que que acontecia? A mariposa branca, coitada, a mariposa clarinha, foi ficando cada vez mais sendo vista. Porque aonde ela posava tinha um fundo escuro e ela ficava aparecendo. O predador ia lá e cá, certo? Então, isso ao longo de vários anos foi fazendo com que cada vez mais essa fosse mais vista e mais predada, né? E essa aqui menos. Se era menos predada, tinha mais chance de se reproduzir. Então, com o passar dos anos, quase não se via mais mariposa clara, né? O fato dessa daqui ser escura, né? Se tornou para ela uma adaptação ao ambiente que existia agora, que era um ambiente poluído, né, com as árvores com seus troncos cheios de fuligem, e ela com isso sobreviveu ao ambiente, né, se reproduziu e se deu melhor. Isso é para entender a seleção natural, tá? Então, na verdade, quem selecionou, né, a, a mariposa escura foi a característica que ela tinha de ser escura, foi a cor dela, né? A cor dela que tornou ela mais adaptada àquele ambiente que surgiu depois, certo? E aí houve o processo de seleção natural, tá? A evolução. Esse é o processo de transformação, tá? Pelo qual passam os seres vivos através dos tempos, à medida que o tempo passa, né? Incluindo a origem de novas espécies. Pode até, na evolução dos seres vivos, surgirem novas espécies, certo? Bom, aqui na teoria da evolução, né, dois cientistas bem importantes a gente vai estudar. Lamarck, né, que fundou o lamarckismo, e a gente já vai ver o que é isso, né, e depois a gente vai ver Darwin, certo? Os dois evolucionistas, só que os dois pensando de forma diferente, tá? Lamarck veio primeiro, certo? E o Lamarck, ele imaginava assim, se hoje existe girafa com pescoço longo, né? Essa girafa aqui, provavelmente, ela consegue alcançar o topo das árvores, né? Provavelmente, essa girafa aqui já teve o pescoço curtinho. E à medida que ela foi precisando comer folhas lá do alto, ela foi esticando o pescoço, né? E isso, com o passar dos anos, ela foi passando essa característica de ficar com o pescoço cada vez mais alto para os seus descendentes e surgiu a girafa de pescoço comprido, certo? Então, segundo a teoria de Lamarck, o uso frequente aumentou o pescoço da girafa, né? O fato de frequentemente ter que esticar o pescoço para pegar comida lá em cima, porque aqui embaixo não tinha mais quase nada, né? Fez com que ela fosse ficando com o pescoço comprido, e essa característica, por ser uma característica útil, né, foi transmitida ao longo dos anos para os seus descendentes, tá? Mas o Darwin veio e disse, não é nada disso, né? O que acontece é o seguinte, existia a espécie de girafas, né? E nessa espécie tinham indivíduos que tinham o pescoço comprido e indivíduos que tinham o pescoço curto, certo? Bom, os indivíduos de pescoço comprido, né, tinham mais vantagens, porque quando secava a vegetação mais rasteira, né, mais baixinha, eles alcançavam lá em cima para comer, certo? E os outros, de pescocinho mais curto, não alcançavam. Então, quando tinha longos períodos de seca, quem é que conseguia se alimentar? As que tinham o pescoço comprido, certo? Como elas conseguiam se alimentar e as outras não, as outras aos poucos iam sumindo, iam morrendo, né? Que não eram todas que conseguiam se alimentar, que vencer aquela seca, etc e tal, né?
e acabaram que as girafinhas de pescoço curto, ao longo dos anos, foram sumindo e ficou só de pescoço comprido, né? E aí sim, essas sobreviveram, né? Houve uma seleção natural, certo? E essas girafas de pescoço comprido, porque elas já têm essa característica no DNA, não é porque elas esticavam o pescoço, elas vão passar essa característica para os seus descendentes, certo? Mutações. As mutações, gente, são alterações que daí vão ocorrer no material genético, tá? E essas alterações, elas podem ser naturais, acontecer espontaneamente, né? Ou provocadas por manipulação gênica. Hoje em dia, os cientistas vão lá dentro das células, vão lá no material genético e manipulam os genes. Isso, eles podem provocar, eles provocam mutações, né? Mas as mutações no material genético, as transformações ali, podem acontecer espontaneamente, tá? E essas mutações podem fazer que surjam novas características nos seres vivos, né? E essas características podem ser ou não adaptações, certo? Favoráveis, certo? Então, a natureza é que vai acabar fazendo a seleção, né? Então, por exemplo, dentro do material genético de uma espécie, pode ocorrer uma mutação e fazer com que surja uma determinada característica, né? Uma nova cor daquele ser, né? O meio ambiente é que vai dizer, vai acabar mostrando se essa adaptação é uma adaptação favorável ou não, né, para o ser vivo. Se for favorável, essa espécie vai para frente, né? E se não for, né, a espécie tende até a sumir, certo? Gente, só um minutinho, tá? Só um minutinho aqui. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Tá tudo certo? Tem certeza, Andrei, João Pedro? Vocês já deram uma olhadinha no livro? Já. Já, Andrei? Eu tinha estudado até a parte de Lamarck lá. Ah, já tinha? Entendeu melhor hoje? Sim. É? Uhum. Tá, e outra coisa que eu ia perguntar aqui, ó. Ah, tá. E, e as relações ecológicas, gente? O que vocês lembram das relações ecológicas? O que seriam relações ecológicas? As partes ruins que tem contra esse nome e as partes boas. O nome está dizendo, né? Relações ecológicas. São o quê? São relações que acontecem entre seres vivos. Elas podem acontecer entre seres vivos da mesma espécie, certo? Ou entre seres vivos de espécies diferentes, certo? Por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui. Quem daqui já pegou piolho? Eu tinha pegado, Pegou? eu tinha O Andrei sim. pegou também, Andrei? Eu também já peguei piolho na vida, Nossa, tá? mas faz muito tempo isso. É, claro, eu também faz muito tempo que eu peguei piolho. Criança é normal, né? Pegar piolho, por causa de escola, essa coisa toda, né? O piolho é da mesma espécie que nós?
Não, né? Mas ele, o que ele faz? Puf, pula na nossa cabeça, né? E fica se nutrindo do nosso couro cabeludo, certo? Ele fica ali parasitando. Então, ele tem uma relação com a gente que não é legal, né? É uma relação desarmônica, certo? Entre seres vivos de espécie diferente, certo? Então, é uma relação desarmônica, ela é interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, e é desarmônica, certo? Agora sim, ó, alguém aqui já viu, por exemplo, uma orquídea numa árvore? Já, Vocês acham que a orquídea. Então, a orquídea é de uma espécie, a árvore de outra, certo? sim. Vocês acham que a orquídea está prejudicando a árvore? Hein, Oi? Andrei? A orquídea está prejudicando a árvore? Eu acho que não, ela só tá se hospedando lá. Isso, ela está se hospedando ali, né? Ela fica na árvore lá em cima para poder pegar mais luz, para fazer fotossíntese. Mas ela não prejudica a árvore, né? Então, ela tem uma relação com a árvore, né? Que é uma relação de inquilinismo. Ela meio que aluga a árvore para ficar lá, né? No alto, certo? Deixa eu pensar outra relação. Dois cachorros brigando por uma cadela. Quando as cadelas estão no cio, os cachorros andam tudo atrás, né? E eles brigam, não brigam? É uma relação entre a mesma espécie, né? Porque os cães são todos da mesma espécie, só tem raças diferentes, mas eles são todos da mesma espécie, né? É uma relação entre seres da mesma espécie, só que desarmônica, porque eles estão brigando por causa da fêmea, certo? Então, é uma disputa pela fêmea, é uma competição que a gente chama. Eles competem para ver quem é que vai ficar com a fêmea e poder se reproduzir, certo? As formigas no formigueiro, vocês acham que existe uma relação ali? As formigas, todas da mesma espécie, né? Vocês acham que tem uma relação ali? Hein, gente? Entre elas? Existe relação entre elas? Sim, né? Claro, né? A rainha é alimentada pelas operárias, umas limpam o formigueiro, outras trazem comida, outras são soldados para fazer a defesa do formigueiro, outras cuidam dos ovinhos que a rainha vai colocando, né? Enfim, elas têm uma relação, sim, né? E é uma relação harmônica, chamada sociedade, certo? Sociedade. Os corais, forma aquelas barreiras, aqueles recifes de corais, tudo grudado um no outro, né? São seres vivos da mesma espécie, estão ali todos grudadinhos um no outro, certo? Estão fisicamente grudados. Como é o nome dessa relação? Colônia, certo? São relações harmônicas entre a mesma espécie, né? Tem ainda aquele pássaro palito, que vai lá no dente do crocodilo e do jacaré e fica comendo os restinhos de comida que tem ali no dente deles. O jacaré deixa, porque para ele é uma beleza, né? É um fio dental para o jacaré, né? E para o passarinho também é bom, certo? Porque ele está se alimentando. Então, os dois saem beneficiados, é uma relação harmônica, certo? E chama protocooperação. Por quê? Porque eles colaboram um com o outro, mas eles não dependem um do outro para viver. Existe uma outra relação que é chamada mutualismo, tá? Que daí, gente,
os seres que estão ali naquela relação, tipo os líquens que dá nas árvores, sabe? Aquelas coisa meio acinzentada que fica colada nas árvores, meio esverdeada, são líquens. Ali a gente tem algas e fungos juntos, vivendo numa relação. Só que se a alga morrer, o fungo morre, se o fungo morrer, a alga morre. Então, um depende do outro para viver. Aí a gente diz que essa é uma relação mutualística, tá? Pessoal, por hoje deu, certo? Semana que vem começa as provas? Não sabe? É? Eu sei que dia 10 é a minha prova, né? Eu não sei se a gente vai ter mais aula antes, se vai dar para ter aula normal, tá? Mas aí a escola manda avisar, tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana para vocês, tá? E estudem. Tchau. Tchau.